Olá, bom dia, seja bem-vindo a mais uma live. Hoje nós vamos falar de um assunto muito importante e o tema é: sou filho de mãe superprotetora? Eu venho recebendo, tenho recebido muito perguntas em relação a isso. Eu sou filho de mãe superprotetora ou não? O que é uma mãe superprotetora? Então, acho que a gente pode começar a partir desta pergunta, E para que a gente possa entender se realmente a minha mãe é ou não superprotetora. Então, a gente vai iniciar, gente, entendendo quais as características que fazem uma mãe ser superprotetora. Bom, vamos lá. Uma mãe superprotetora, ela não dá conta, de imaginar que o filho vai sofrer. Então, ela tende a superproteger esse filho. E, gente, proteção é diferente de superproteção. Então, é interessante que a gente entenda isso. A proteção é algo natural e necessário. Então, isso vem do instinto, A gente entende que qualquer ser, se a gente for pensar nos animais, eles também protegem. Então, eles têm um instinto de proteção. Então, é um cuidado e muito necessário. A superproteção, ela passa da conta, Ela tem um exagero. E esse exagero é como se fosse assim, a mãe, existe o filho, o para-choque, e o externo. Então, a mãe, ela fica com esse para-choque o tempo todo. Ela não quer que nenhum sofrimento externo atinja esse filho. Então, ela faz tudo para proteger. Então, ela é um para-choque, Ela fica ali para defender esse filho de qualquer dor. E aí, esse filho não vai tendo contato com esse mundo, Então, ela quer tirar ele de todo o sofrimento. Mesmo aquele sofrimento que é positivo, Porque quantas coisas a gente tem que passar, por exemplo, cair, de uma bicicleta porque tá aprendendo a andar, Vai correr, às vezes cai, é algo natural, que a gente aprende com essas quedas, A gente se frustra com a dor, mas a gente aprende depois que se eu fizer aquilo, eu vou cair, eu vou machucar, então eu evito. E isso a mãe, ela não permite que o filho passe por isso, Porque a dificuldade é imaginar que ele vai sofrer. Então, uma mãe superprotetora, ela não dá conta de pensar que o filho vai sofrer. Então, ela quer proteger ele de tudo, Então, ela evita que ele sofra, então ela antecede por ele, Então, ela não deixa que ele passe por aquilo, então ela quer passar por ele. Então, ela já avisa antes de acontecer, ela já tem a preocupação. A preocupação é o carro, assim, que conduz à superproteção. Então, uma preocupação muito extrema, Então, ela antecede o sofrimento do filho. Então, ela está sempre ali para cuidar e não deixar que ele sofra. E aí, gente, é interessante a gente pensar que a superproteção, ela é irmã do desamparo. Então, essa mãe, muito provável que viveu um desamparo, Então, ela não teve essa proteção. E vocês já ouviram dizer aquele ditado, que fala assim, que todo excesso tem uma falta? Então, muito provável que essa mãe tenha tido essa falta do amparo, Então, por isso que ela super protege tanto assim, Então, e esse desamparo, ele está relacionado à solidão, Então, será se nesse momento eu fiquei sozinho, A gente está falando da mãe, tá, gente? Ela se sentiu sozinha de alguma forma, ela teve que lidar com os problemas dela, Ela teve que aprender tudo sozinha, ela não teve uma orientação, Então, qual que é a tendência? Que ela super protege o filho, porque ela não quer que ele viva a dor dela, E a gente pode até pensar que enquanto ela cuida, ela super protege, ela cuida do desamparo dela, Então, a gente está falando de uma coisa muito, assim, de um assunto muito importante. Até quando a gente fala sobre mãe, eu venho percebendo ao longo desse trabalho aqui com mães superprotetoras, Porque eu ajudo pessoas, a lidarem, a terem uma relação respeitosa com a sua mãe superprotetora. Eu venho entendendo que quando eu falo sobre esse assunto, quando a gente vem cada vez falando mais sobre esse assunto,
a gente gera polêmica, né? Porque mãe é uma coisa assim, é um vínculo profundo, né, gente? Mãe é aquilo, né? Parece que é uma coisa sagrada o ser mãe, né? Tanto para o filho quanto para a mãe. E então é interessante a gente pensar que quando a gente está falando disso, a gente não está falando mal da nossa mãe, né? O filho não está falando mal da mãe. A gente está tentando entender por que essa superproteção tem acontecido, né? Por que ela acontece. E é isso, né, gente? A gente precisa primeiro aceitar, né, que a nossa mãe é superprotetora pra gente conseguir, então, encontrar essa forma de ter essa relação respeitosa com a nossa mãe superprotetora, né? E aí, então, a gente já entendeu o que é uma mãe superprotetora, né? A gente já entendeu. Agora a gente vai falar um pouquinho sobre o que é, se eu sou, né, que é o tema da live, eu sou filho de mãe superprotetora? Então a gente tem algumas características também que se encaixam, né, para ser esse filho. E aí, gente, o filho de mãe superprotetora, ele tende a crescer inseguro, né, que é a primeira característica desse filho, né? Então, assim, como a mãe sempre fez por esse filho, ele tende, né, a se sentir inseguro de arriscar. Então, tem o medo de arriscar, né? Ele tem medo de errar. Então, por isso ele nem arrisca, porque ele tem medo do erro, né? Ele não dá conta de aguentar aquilo. Então, a frustração é algo difícil para ele. Ele não consegue lidar com frustração. Porque, na verdade, ele nunca se frustrou, porque a mãe sempre super protegeu, né? Então, eu até deixei anotado, gente, porque é tantas características que eu não quero perder nenhuma aqui para falar para vocês. Então, ele tem insegurança, ele tem ansiedade, né? Pequenos problemas, gente, coisas que são pequenas, passa a ser algo muito grandioso, né? Então, assim, às vezes eu tô vivendo um problema com uma amizade, às vezes, por exemplo, a questão de uma prova, né? Eu tô ansioso por uma prova, tô ansioso por uma nota, né? Que vai sair, eu tô ali preocupado, aquela ansiedade, aquela coisa que já vem pro físico, né? As crises de ansiedade. Então, o filho de mãe superprotetora, ele tem muita essa insegurança, né? E até mesmo essa coisa de aumentar os problemas, né? De deixar, parece que é algo muito grandioso e que ele não vai dar conta de passar sozinho, né? Então, tende a ser muito tímido. Filho de mãe superprotetora tem essa timidez, porque eu não consigo me relacionar, né? Parece que eu não vou saber o que dizer, eu não sei como iniciar um assunto, né? Não sei iniciar, não sei o que eu vou falar, né? Então, essa timidez de chegar até algum lugar, de entrar num lugar desconhecido. Então, uma timidez muito grande. Necessidade de confirmação dessa mãe, né? Então, eu preciso sempre que a minha mãe me confirme o que eu preciso fazer. Eu não consigo decidir sozinho, né? Eu preciso da aprovação da minha mãe. Então, uma preocupação extrema com essa mãe, né? Como que tá minha mãe? Minha mãe tá preocupada comigo, eu não mandei mensagem, eu não cheguei nesse lugar. Eu cheguei no lugar, mas minha bateria do celular acabou, não consegui falar com a minha mãe. Ela tá tentando falar comigo, e agora ela vai passar mal, né? Então, aquela dor, né? Dessa super preocupação com a mãe. Então, o medo doentio de perder a mãe, gente, isso, né? Eu já vivi muito isso. O medo doentio de perder minha mãe, de perder sono, de não viver, de não sair de casa. O medo profundo de perder minha mãe, né? Eu já vivi nesse lugar. E hoje eu entendo que é um lugar que estava do medo doentio, né? E que a partir de um método eu consegui sair desse lugar, né? E hoje eu tenho medo, mas um medo saudável. Esse medo já não me paralisa, né? Eu já não tenho esse medo de ficar de cama, por exemplo, né? A partir do método que eu vivi comigo, né? Que hoje é o método que eu aplico no meu consultório com os meus pacientes, né? O método 3F. Isso me ajudou, assim, foi o que me ajudou mesmo, né? Que era o medo, assim, era um dos medos maiores que eu tinha. Na verdade, o maior, viu, gente? É o que me paralisava. A dificuldade de se realizar e de se socializar, né? Então, de fazer amizades. Sabe aquela coisa da gente chegar numa sala de aula, no início das aulas ali, no início do ano, né?
não conhecer ninguém, não conseguir me aproximar de ninguém, né? Pensar que tá todo mundo olhando pra mim e o que as pessoas estão pensando, as pessoas estão me reparando, as pessoas estão me julgando, né? Dificuldade dessa socialização, de iniciar uma conversa, né? Então, o filho de mãe superprotetora, ele se sente assim, no mundo externo, né? Lembra lá que eu disse a questão do para-choque? Então, eu nunca vivi o mundo externo, porque tinha um para-choque me protegendo, né? E algo ruim que minha mãe fazia? Não, algo saudável. Mas, de certa forma, esse para-choque eu vou precisar dele em algum momento. Mas eu não vou ter, porque não é sempre que eu estou com a minha mãe, né? Tem certas coisas que eu vou precisar viver sozinho, né? Então, esse socializar depende de mim, né? Eu preciso trabalhar isso em mim para que eu consiga me socializar, né? E é uma dificuldade do filho de mãe superprotetora. E uma coisa, gente, que é muito comum de filho de mãe superprotetora é tentar acalmar a mãe com os sustos da vida. Então, é uma preocupação extrema de que minha mãe me preocupe com alguma coisa. Então, eu sei o que ela preocupa, eu já começo a trabalhar isso em mim para que isso não aconteça, sabe? Então, assim, minha mãe é super... Vamos dar um exemplo. Minha mãe é muito preocupada com viagem, né? Ela tem medo de rodovia, ela tem medo de uma cidade diferente, ela tem medo de acontecer coisas no caminho, ela tem medo de que o filho chegue nesse lugar e não consiga se sair bem lá. E aí esse filho precisa viajar, né? De certa forma, ele precisa fazer, né, às vezes uma questão de trabalho, ou às vezes uma questão de escola, de faculdade, né? E ele precisa fazer isso, ele fica o tempo todo pensando na preocupação. Então, ele já entra numa ansiedade só de pensar que a mãe vai se preocupar com ele. Então, ele fica o tempo todo tentando segurar as pontas, já imaginando o sofrimento da mãe. Então, olha o quanto esse filho sofre, né? Ele sofre de pensar que a mãe vai sofrer. Então, ele começa a entrar nesse lugar para proteger a mãe. Então, essa superproteção passa para ele. Então, ele passa a querer proteger a mãe de tudo, inclusive das frustrações, que é algo normal que todos nós passamos, né? Então, não é só a mãe que não deixa o filho se frustrar. O filho começa a não querer que a mãe se frustre. Então, ele começa a fazer de tudo para que ela não sofra. Porém, nesse momento, ele está numa crise de ansiedade, porque não é aquilo que ele gostaria, né? Ele gostaria, talvez, de ter essa liberdade, mas ele não dá conta. Ele não dá conta de ter, porque ele se preocupa demais com a mãe. Ele não quer que ela sofra. A tentativa de atender as expectativas da mãe, né? E parece nunca conseguir. Então, quanto mais eu me preocupo com a minha mãe, mais ainda eu passo a preocupar. Então, parece que eu não atinjo um pico, um teto. Parece que eu nunca consigo chegar onde eu preciso, né? Então, eu estou o tempo todo tentando atingir as expectativas que eu não consigo nunca chegar, sabe? Parece que é uma busca incessante. Um negócio que não para, que é uma tentativa, né? Só que sem conclusão, não conclui, porque não dá conta. É um sofrimento da minha mãe, né? Não é um sofrimento meu, né? Só que eu vivo na tentativa de acalmar o sofrimento dela. Então, é uma dívida, gente. Isso aqui é algo assim. O filho de mãe superprotetora, ele sente que ele tem uma dívida eterna. Ele não consegue, ele tenta pagar, é como se ele pensasse assim: eu preciso fazer tudo pela minha mãe, porque ela sempre fez tudo por mim, né? Então, eu não vou fazer isso porque ela vai preocupar, eu não vou fazer isso porque ela vai sofrer. Ou então, nossa, eu preciso fazer isso, eu preciso me anular, né? Não no sentido de anular, porque o filho filho de mãe superprotetora não tem essa noção de que ele está se anulando. Porque para ele está fazendo de forma saudável. Então, minha mãe cuidou de mim, né? É tudo cuidado, é muito amor. Então, eu não quero devolver para ela preocupação. Então, eu vou parar de sair, eu não vou fazer nada porque ela fica preocupada, né? Então, é como se eu tivesse uma dívida eterna. E o filho,
Ele não tem que pensar assim, porque nada do que ele faça, ele sempre vai ficar, na verdade, tudo que ele faz, ele ainda fica com sentimento de dívida, né? Porque sempre teve essa super proteção. Então, talvez seja um peso também para o filho, né? Na verdade, é um peso para o filho. Ele tem essa dor de ter essa dívida eterna, de não conseguir nunca pagar isso para a mãe. Só que, na verdade, gente, não funciona assim, né? Não é uma dívida. A mãe tá fazendo isso porque é responsabilidade dela também, né? Ela tem essa responsabilidade de cuidar desse filho. Então, assim, tá tudo certo. Mas o excesso de proteção faz com que esse filho entenda que ele tem que cuidar, que ele tem uma dívida eterna com ela, tá, gente? Não no sentido que fique claro, o filho pode cuidar dessa mãe, né? Pode fazer tudo por ela. Porém, essa dívida, ela tem a massacrar esse filho, porque ele acha que nada ele pode fazer, porque senão ele vai estar desrespeitando essa mãe, sabe? Não vai estar respeitando a história difícil dela, não vai estar desrespeitando, não vai estar respeitando o cuidado dela, né? Então, é um sentimento de dívida eterna. A mãe vem antes de tudo. Então, a mãe está sempre antes de qualquer outro relacionamento, de qualquer outro planejamento, né? Tá sempre em primeiro lugar. Então, até mesmo antes do próprio filho, né? E não tem essa coisa de estar acima ou abaixo. Eu preciso estar nesse mesmo nível, né? De não me anular. Então, eu tenho os meus sonhos, eu tenho as minhas vontades, né? Eu quero fazer por mim. Só que a mãe vem antes de tudo. Parece que a minha mãe, eu deixo de fazer tudo por mim só para cuidar dela e deixar ela bem. Gente, isso é uma dor profunda, né? Da minha mãe vir antes de tudo. Eu já estive nesse lugar. Eu já estive, então eu não gostava. Eu não queria sair e deixar minha mãe. Eu achava que se eu saísse, eu estava fazendo mal para ela, né? Então eu não podia ir para casa do meu namorado, porque eu estava deixando ela, sabe? Eu ia viajar, eu sentia culpa dela estar em casa e eu estar viajando. Então, é aquela coisa da mãe estar em primeiro lugar, da mãe ser, não em primeiro lugar, mas acho que antes de tudo, né? Antes de tudo, eu deixava minha mãe antes de tudo na minha vida e não olhava para mim. E eu entendi que eu posso sim ter a minha mãe e estar, né? E ser eu também, ter as minhas vontades, os meus sonhos, né? Eu posso estar nesse lugar e tá tudo bem. Mas eu tinha uma dor com isso, sabe? Uma dor profunda. E a partir do método que eu vivi, eu consegui sair desse lugar. Sente culpa de pensar diferente dela, gente. É uma dúvida, é outra dor. Pensar diferente da minha mãe, né? É algo que também nos trava, também trava esse filho. E a culpa de viajar, né? Que eu já falei aqui pra vocês. Tá, então agora a gente já entendeu, né? Que nós somos, trouxe aqui pra vocês o que é filho de mãe super protetora, né? E aí, gente, qual que é o passo que eu posso dar a partir disso, né? Então, a primeira coisa é a gente reconhecer. Então, poxa, minha mãe realmente é mãe super protetora, né? E a segunda coisa, ela é super protetora, porém, eu preciso entender que existe uma medida, né? Então, a minha mãe, ela não pode ter essa super proteção. Não, ela é super protetora, mas ela tá cuidando. Ela tá cuidando, ela tem muito amor, mas é uma coisa que tá passando da conta, que tá fazendo não só, que tá trazendo dores não só pra mim, mas pra minha mãe também, né? Então eu reconheço que é algo muito difícil, né, gente? Porque aquilo que eu disse pra vocês, reconhecer isso é como se talvez eu chegue ao ponto de pensar que eu tô falando mal da minha mãe. Não é isso, tá? Isso acontece muito no consultório e eu falo pros pacientes, olha, a gente não tá falando mal dela, a gente tá tentando buscar caminhos para que essa relação, né, se torne uma relação respeitosa.
né? Que é esse o nosso objetivo, tá? Ajudo pessoas a terem uma relação respeitosa com as suas mães superprotetoras, né? Tá, então entendi que a minha mãe é superprotetora, que ela faz por amor e cuidado? Faz, mas ela tem um exagero. E que isso, de alguma forma, me traz alguns prejuízos, né? Algumas dores, né? Nada de intenção, mas traz. Então, o filho de mãe superprotetora, ele tende a ter todas essas características, né? E aí eu preciso começar a olhar que, em alguns momentos, eu também sou agarrada nessa mãe, né? Eu também dependo demais da minha mãe. Eu preciso demais da confirmação dela, né? Isso também está cravado em mim. E eu preciso dar esse passo comigo, né? Porque a partir do passo que eu dou com o meu processo, né? Com o meu movimento, com o meu jeito de ser na vida, isso vai ajudar diretamente a minha mãe. Então, olha o quanto isso é algo, né? Que o objetivo é realmente a relação respeitosa, né? Porque ela também vai aprender com esse passo que eu vou dar, né? E aí um exemplo para vocês, né? Pra gente já finalizar. Um paciente trouxe para mim, certa vez, que ele queria viajar, né? Porém, ele tinha medo... Não, porém, ele estava preocupado com o que a mãe ia pensar. Nossa, minha mãe é super preocupada, né? E agora? O que eu vou fazer? Então, ele entrou numa ansiedade antes de falar para essa mãe que ele ia viajar, tá? Com muito custo, ele contou para a mãe: mãe, eu vou viajar, né? Eu vou visitar um amigo fora daqui da cidade. E ela falou: nossa, mas é perigoso. Você vai de carro, né? O carro pode estragar na rodovia. Você vai dar conta de andar lá nessa cidade? Você vai se sentir à vontade? Nossa, eu tô preocupada, é perigoso. Tá. E aí ele falou que ficou naquela dor, né? Eu quero ir. Ele ficou frustrado porque ele queria viajar e não conseguiu ir por conta da preocupação da mãe. Ah, ela vai ficar preocupada, ela vai ter dor na coluna, ela vai ficar doente com isso. E agora, né? E aí a gente entendeu, né, gente? A gente entendeu que, na verdade, ele precisava de uma confirmação, porque ele também estava inseguro. Ele falou: nossa, a gente chegou, né? A gente entendeu isso juntos, de que ele também estava com medo, né? De que ele estava com medo do carro estragar. E que, na verdade, quando ele falou para a mãe, era para esperar uma confirmação dela. Então, ele não estava totalmente pronto para ir, percebe? Então, é isso, gente. Não, sair dessa culpabilização. Então, não vou culpar minha mãe de eu ter insegurança, de eu ser muito tímido. Não, ela não fez isso com a intenção de te deixar nesse lugar, né? Foi a partir da relação, né? E aí a gente precisa buscar novas respostas. E aí o que eu trouxe para ele? Falei: olha, vamos trabalhar essa segurança, vamos confiar mais em você mesmo, né? O que a gente pode pensar? Faz uma revisão no carro, né? Carrega o celular, dá uma olhadinha no GPS, vê o caminho que você vai ter que passar, né? Vai no horário mais cedo, né? Viaja durante o dia, né? Então vamos buscar alternativas para que você possa se sentir mais seguro, né? Então dá uma olhada no GPS, vê o lugar que você precisa ir, combina com esse amigo, né? Pede uma explicação, tenta se sentir mais seguro com isso, né? Porque senão, gente, a gente vai ficar numa culpabilização da nossa mãe e a gente não sai do lugar. E é nós que precisamos dar novas respostas. A gente que precisa promover mudanças, né? Para que a gente também se sinta mais seguro. E ele falou: nossa, eu não tinha pensado nisso. Eu tava só ali, né? Pensando que a minha mãe que tava me travando, minha mãe que tava me segurando. E não, tinha uma dependência dessa mãe também. Uma insegurança dele de ir nessa viagem, de pegar a rodovia, de sair com o carro, né? E aí, gente, a gente entende que, sendo filho de mãe superprotetora, nós também temos aquilo que a gente precisa cuidar. Não é só a nossa mãe que tem que mudar. Porque, na verdade, a nossa mãe, ela só vai mudar, né, gente, se ela buscar uma terapia, né, entender o processo dela. Mas a gente não quer isso, a gente quer olhar para nós primeiramente, né? Porque a partir da nossa mudança, isso vai atingir diretamente a nossa mãe, né? E aí, na próxima live, né,
vocês fiquem de olho, eu vou falar sobre isso, né? De como ter novas respostas diante dessa insegurança, diante das dores que são relacionadas, que surgem na relação, né? Tudo isso que eu trouxe aqui pra vocês, tá? Então é isso hoje, gente. A gente se vê na próxima live. A gente vai se encontrar toda segunda às 8h30, toda segunda e quarta às 8h30 da manhã, tá bom? Muito obrigada e um bom dia pra vocês. Um beijo da Psico.